Olá, bom dia, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pessoal? Nessa realidade, enquanto a gente estiver nessa realidade, precisamos entender. Quem que precisa entender? Quem? A sua verdadeira pessoa, que como é que se diz? A sua consciência, que é a sua essência da vida. Aqui que está manifestando agora nessa vida aqui, através desse corpo. Entende, pessoal? Precisamos entender isso porque, nossa, pessoal, quando você não entende essas coisas, tá vendo? Quando você não entende essas coisas, se você não desperta para isso, de perceber que você não é o corpo, não é o ego, não é a mente, você não é nada disso, você se atrapalha aqui nessa realidade. Porque o ego vai fazer com que você pense que você é esse corpo, é essa vida. Entende, pessoal? Ele vai fazer isso. Não tem como. Então, o meu trabalho aqui é despertar. Por isso que eu venho toda vez que eu venho gravar o vídeo aqui, eu falo que você não é o corpo. Toda vez eu tenho que falar para que isso entre na sua consciência. Sua consciência perceba verdadeiramente. Entende, pessoal? Porque senão você vão errar. Eu estou assisto lives, né? E vejo sobre esses assuntos, essas coisas. E vejo que a pessoa erra lá por causa do ego dela. Ah, eu sou mais de 30 anos fisioterapeuta, eu sou hipnólogo, eu sou. Sabe, pessoal? E quando a pessoa tá assim, é o quê? É que ela tá colocando que ela é aquela pessoa, aquela coisa. Ela tá se apresentando com. Por quê? Isso é a coisa do ego, a máscara que foi criada aqui nessa realidade para você passar como isso. Eu já falei que quando você assume essa máscara, o ego vai enganar sua consciência e você vai errar. E não tem outra pessoa. Eu assisti na live aí o cidadão, né, dizendo que é hipnólogo e tal, terapeuta, né, há não sei quantos anos, tal, não sei o quê. Eu digo, pessoal, foi por isso que Freud deixou a hipnose. Freud também fazia a hipnose para tratar pessoas que tinham trauma, acontecido várias coisas, sabe? Mas ele viu, pessoal, que isso era o quê? Fazer com que a consciência, a essência da pessoa, não percebesse mais aquela coisa. É tipo você jogar escondido para que a sua consciência aqui funcione agora bem aqui nesse mundo. Entende? Então, foi isso que Freud fez. Por isso que Freud deixou. Disse, não, a pessoa tem que estar consciente. Ela tem que saber verdadeiramente os traumas, sentir as coisas e perceber. E ali haver a mudança da pessoa. Entende? Porque faz parte da concepção aquelas coisas que a pessoa tá carregando ali. Entende? Então, quando a pessoa é hipnotizada para querer tirar aquele trauma, você vai jogar no tapete aquele trauma, porque vai fazer com que a consciência da pessoa não perceba mais aquele trauma. Mas a pessoa passou por aquele trauma, porque aquele trauma também vai servir como um aprendizado para a consciência. Entende?
Mas é isso que, por quê? Essas pessoas querem fazer você funcionar bem aqui nessa realidade, achando que você é essa realidade aqui, entende? Mas você é um ser eterno que está experienciando isso aqui, está aprendendo com isso aqui. Então, todas as coisas que acontecem aqui com a gente, a gente está experienciando. A gente está experienciando dor, a gente está experienciando alegria, a gente está experienciando prazer. A gente está experienciando várias coisas aqui, a nossa consciência. Entende? Através desse corpo. E vamos experienciar uma coisa que ninguém pode se safar. Entende, pessoal? Que é o quê? É a morte. Que é o quê? É o descolamento, é o descolamento do espírito para passar para outra dimensão, você deixar esse corpo, que é declarado que a pessoa morreu aqui, né? Entende? Vamos experimentar isso. Não tem como, ou você querendo ou não, isso vai acontecer. Entende, pessoal? Mas por que, que a gente tem que trabalhar isso na nossa consciência? Porque para a gente perceber que não é o fim. A morte, na hora que acontecer, alguma coisa acontecer com o nosso corpo aqui, não é o fim, pessoal. É por isso que a gente tem que ter a mentalidade que o apóstolo Paulo estava. Que ele fala que a morte, aquele que está em Cristo, a morte é lucro. Lucro? Como assim? A gente vai perder a chance de experienciar isso aqui. É lucro? Você entende, pessoal? O que é que foi mudado nele? Foi mudado a consciência dele, do apóstolo Paulo, para ele falar um negócio daquele. Porque ele sabe que ele não era o corpo ali. Ele sabia, né? Tanto que ele fala sobre consciência, bastante sobre consciência nas cartas dele, né? Entende, pessoal? Ele sabe que ele não era aquele corpo. Ele sabia que ele era a consciência e estava usando aquele corpo. Então, se era lucro para ele deixar o corpo e ir para o mundo evoluído, o mundo dimensões acima. Entende, pessoal? Então, ele sabia disso. Então, pessoal, a gente não pode errar. Por quê? Você fica pensando que a mente só vai funcionar nesse cérebro que é limitado, que não sei o que você quer programar o seu cérebro, hipnotizar, programar para que você aqui funcione só bem aqui. Não, pessoal. Todas as coisas que a gente passou, ou seja, a gente tem que se conectar. Não é ninguém que vai programar você. É você que vai se conectar com a sua essência, que vai fazer com que você entenda todo o que aconteceu com você. Entende? Você vai perceber, o que aconteceu comigo, isso faz parte aqui da realidade. Isso não está na minha essência, isso não vai me afetar. Entendeu, pessoal? É isso que você tem que perceber. A pessoa tem que se conectar com a essência dela, com o eu verdadeiro dela, que ela vai perceber essas coisas. Não é ninguém chegando lá hipnotizando e colocando trauma, coisa para debaixo do tapete. Não, você vai ter que enfrentar aquele trauma, aquelas coisas que aconteceu, entende? E se ressignificar aquilo, mas com o quê? Com o crescimento, a expansão da sua consciência. Você tem que estar consciente, não hipnotizar tal, porque verdadeiramente é o que a Matrix está fazendo.
as televisão, as coisas que passa, ele quer nos hipnotizar, pessoal. Entende? É tanto que quando as pessoas veem meus vídeos aqui, irmão já me deu esse feedback, né? Que elas param. Nossa, parece que é uma coisa que param ela, ela fica assim, ó, parece que está hipnotizada, prestando atenção no que eu tô falando. Quem é que está prestando atenção? É a consciência dela. Porque algo está tocando lá na consciência, na alma dela. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender, pessoal, que qual é o que compõe um ser humano? Hein? O que compõe o ser humano? É o quê? Corpo, alma e espírito. Não é isso? Você não pode. É por isso que eu questiono a medicina. Ele quer só cuidar do veículo, mas ele não quer cuidar do que dirige o veículo. Entende? Ele não quer cuidar do quem dirige o veículo, que é o quê? Que é a consciência, a alma da pessoa. Não quer cuidar. Porque eles não veem isso, aí acha que isso não existe. O que existe é o seu corpo que ele está vendo. Entende? Então, se ficar nessa programação de pensamento, como é que se diz? Está muito atrasado da concepção humana. Porque a concepção humana só vai existir porque se existe o espírito e a alma. Aí o corpo vai funcionar. Porque o corpo é só um veículo. Entende? É isso que eu falo também os psicólogos. Você não está cuidando do corpo, pessoal. Você está cuidando da consciência que dirige esse corpo. Agora, só porque ele está vinculado à alma, o espírito e a consciência está linkada ao corpo, então tudo que ele sente, ele pensa, ele transmite para o corpo. É o que os psicólogos agora falam que é o quê? A somatização das doenças do pensamento que espirituais, né? Que ele somatiza e traz aquela doença para o corpo. Por quê? Ele está linkado ainda com o corpo. Entende, pessoal? É isso que eu falo para as pessoas. Tem que entender essa composição humana. Então, a composição humana é só o corpo? Não. A pessoa tem uma alma. As emoções têm uma alma e tem uma consciência. Um espírito que está dirigindo o seu corpo. Você tem que entender essa composição. Senão você é uma pessoa, eu estudei não sei quantos anos, mas você não entender essa composição humana, você vai falar bobagem, vai chegar em um programa aí, como eu tenho visto aí muito aí, falar do isso. Entende? Mas, agora, são coisas que você não consegue provar aqui cientificamente, intrinsecamente. Você vai o quê? O que é que os psicólogos, os terapeutas analisam? Vai analisar quando essa consciência se manifesta nessa realidade. A essência dela se manifesta nessa realidade. Aí ele vai perceber como vai se formando a personalidade, porque a personalidade, pessoal, ela vai se formando ao longo da nossa estadia aqui da nossa vida. Mas a nossa essência, não, ela já vem pronta. Entende? É diferente. É isso que os terapeutas têm que entender. Que
essa essência, ele está se manifestando e vai criar a personalidade segundo os moldes aqui da sociedade. Entendeu? E não vai ser, como é que se diz? Segundo aonde ele nasce, o clima que ele nasce, a cultura, as coisas. Então, a sua essência vai se adaptar. Você vai criar uma máscara, uma personalidade que você vai se adaptar e viver ali naquele ambiente. Entende? Mas a sua essência está lá. Só criou o quê? Criou uma personalidade, uma máscara para poder você socializar aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu estou vendo que muitas pessoas ainda não estão entendendo o que é consciência, o que é a alma dela, o que é o corpo, né? E pessoas ainda estão bem que já está estudando sobre isso, pessoas no meio espiritualista, não pode falar uma besteira dessa, entende? Às vezes psicólogo, né? Porque não tem essa visão mais fora dessa visão materialista, né? Ele está com a visão materialista ainda. Acha que tudo é do cérebro, a mente só funciona no cérebro. E uma pessoa que teve experiência de quase morte? Como é que você explica o que ela estava pensando lá? Uma pessoa que teve saída do corpo, projeção astral. Como é que você fala para uma pessoa dessa? O que é que ela estava pensando lá? Entende, pessoal? A nossa mente lá não depende desse corpo. A gente só está usando aqui para a gente estar nessa realidade. Mas ainda a gente fica limitado, porque só fica usando o quê? Só os nossos 5 sentidos. Por isso que os paranormal, aqueles que têm paranormalidade, ele tem mais sentido, então ele se destaca entre os que só estão usando os 5 sentidos. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então, vamos começar o nosso estudo, que a gente vamos falar hoje sobre a essência. O que é a essência humana? Será que nos conhecemos mesmo? Será que nós nos conhecemos? Conhecemos essa essência? Da onde ela vem? Onde ela está? Entende, pessoal? A gente tem que fazer esse questionamento, senão a gente não vai entender como a gente funciona, o ser humano funciona. Porque você pensa que o ser humano só é o corpo. É o corpo? Só é o corpo? Entende? Por isso que muita gente pensa que morreu, o corpo morreu, aí acabou a pessoa. Entende? Porque não entende essas coisas. Então precisamos entender o que é essência. Essência é diferente da personalidade que a gente constrói aqui. Entendeu? Que a personalidade ela vai sendo construída e moldando, mas a sua essência ela não muda. É como Deus, é por isso que Deus não muda. Deus tem uma essência. Ele não muda. Entendeu? Mas ele tá se manifestando em diferente cultura, em diferente religião, em diferente tempo, de várias formas. Mas é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Entende? Só que ele está se manifestando de diferente forma. Então, até o próprio Deus tem a manifestação dele aqui nessa realidade de diferente forma. É igual a gente pode ter diferente forma aqui de se manifestar nessa realidade, mas a nossa essência permanece. Entende, pessoal?
Aí vamos para o nosso estudo, continuar nosso estudo. Eu agradeço aí a vocês, pessoal, que graças a Deus eu percebi que a visualização aumentou bastante. E sabe, e quando eu posto um vídeo novo assim, eu vejo que já as pessoas já visualizam rapidamente. Então são pessoas que estão esperando, né? Estão esperando aí o produto que eu vou gravar para poder, é, como é que se diz? Consumir esse produto, né? Graças a Deus, agradecer a vocês que perceberam qual é o meu intuito aqui e do meu estudo aqui de passar essas coisas, né? Tem pessoas que já estão assistindo aí meus vídeos, já perceberam qual é a minha essência, qual é a maneira que eu estou falando sobre essas coisas. Entende, pessoal? Então, é como é que se diz? Aí agradecer a vocês aí, né? Pessoal, vocês que já estão, percebe qual é a essência que eu estou passando aqui, você vê pessoas que estão precisando dessa orientação, passa o meu vídeo, pode passar, sem problema nenhum, entende? Aqui, os meus vídeos é uma doação de energia mesmo, passa para eles, sabe? É por isso que eu falo, se você não passar assim, você dá o like, não quer passar também, chega, eu deixei o meu Pix aí, você chega, pode me ajudar aí, sabe? Contribuindo um pouco com a sua energia, né? Porque eu estou contribuindo com a minha energia, que você contribui um pouco com a sua energia, que vai ajudar a pessoas a, a ter acesso a esse entendimento. Entende, pessoal? Porque eu tenho visto aí de alguns irmãos, ele disse, nossa, eu nunca vi um jeito desse de passar o conhecimento. Você mistura tudo, ainda coloca um entendimento da Bíblia assim, de uma forma que encaixa certinho aquele seu pensamento, o pensamento da Bíblia se encaixa certinho. Eu digo, pessoal, é a gente, como é que se diz? Tem a direção aqui da espiritualidade. Será que eu, um morador de periferia, que não tem muito. Tem um estudo, né, de psicologia, mas que isso é uma concepção humana, mas para entender a Bíblia, pessoal, você tem que estar linkado com a espiritualidade. Porque ali não é você estudar com pensamento, raciocínio humano aqui, que você vai entender o que está escrito ali, pessoal. É o que acontece com muitos aí. Por isso que muitos estão se perdendo, porque ah, ele está querendo colocar o ego dele, aquele pensamento humano, segundo o, é o pensamento da Bíblia. E é totalmente diferente. Você tem que ter a direção da espiritualidade, para você não errar, entende? E não fazer o outro errar também, né? Tem essa ainda, né? Entende, pessoal? Então é isso. Aí o pessoal tava aí percebendo que, nossa, você encaixa e casa certinho com o seu entendimento da espiritualidade. É isso, a espiritualidade me guiando. Se ela não tiver me guiando aqui, eu não consigo fazer essas coisas. Entende, pessoal? Então vamos lá para o nosso estudo da consciência, da essência, né? Da essência da nossa consciência. Porque a nossa consciência tem uma essência, né? Se você não sabe disso. Então eu faço a pergunta: o que é essência humana? Será que nós conhecemos essa essência? Mas primeiro vamos saber o que é essência, né? Ele aí fala assim: essência
é um conjunto de qualidade e traços característicos que fazem de uma pessoa que ela é. Então, faz parte da natureza, né? E aí, o que é que a psicologia aqui percebe? Percebe o quê? Que é aquele conjunto, a essência é aquele conjunto de qualidade que a pessoa tem e traços característicos que ela sempre repete, né? Que fazem de uma pessoa que ela é. Então, é uma característica que ela está sempre repetindo e qualidade que ela está sendo repetida, né? Que ela é e que faz parte da natureza, é a natureza da sua consciência, essa essência. E ela está lá. O que é que ele fala aqui mais? Essa essência é invariável. Então, ela não varia. Você entende, pessoal? Que a consciência, a sua essência, ela não muda. O que vai mudar é a sua personalidade. Você pode moldar, criar outra máscara. Entende? É isso que os terapeutas, os pessoal, eles estão se perdendo aí. Pois se variasse, a pessoa não seria mais a mesma. Aí, ó, você entende? Então, a essência vai mostrar aquilo que você é verdadeiramente. Então, é uma coisa imutável. Você pode colocar máscara, você pode se enfeitar, você pode. Mas sempre você vai ser conhecido pela sua essência. Entende, pessoal? Aí ele diz a pessoa não seria mais a mesma. Também podemos equiparar a essência com o conceito de identidade. Então, ele pode comparar porque a essência é a sua identidade mesmo. A gente não tem aqui a identidade que identifica a gente não tem, o nosso corpo humano não tem a digital, porque se a gente for para qualquer lugar do mundo e tiver a nossa digital, ninguém tem a nossa digital. Tem bastante pessoa no mundo, né? Ninguém tem a nossa digital parecida com a nossa. Você entende? Então, ele diz, essa essência também pode ser equiparada à essência ao conceito de identidade, né? Que é um conjunto, ele fala que é um conjunto de crença, padrões e comportamento e forma de sentir que nos diferencia das outras pessoas, né? Então, essa identidade é o quê? É um conjunto também de crença que a pessoa tem e padrões de comportamento e forma de sentir que nos diferencia das outras pessoas. Então, o que nos diferencia das outras pessoas são o quê? É a nossa essência. Então, cada pessoa que tem aí a sua consciência, o seu espírito, ela tem uma essência. Ela tem uma essência. Entende? Porque é por isso que quando você pode sair do corpo, você perdeu o corpo, você vai ter a mesma essência no mundo espiritual. As pessoas vão identificar você. Entendeu? Identificar a sua essência. Por quê? A essência, ele diz que é invariável. Ela não varia, ela não muda. Entende? É isso que ele fala. Que você cria a identidade segundo essa sua essência. Né? E aí o que é que ele fala mais? Ele fala... Você não bebe água gelada da geladeira.
é a forma de sentir que nos diferencia umas das outras pessoas. Essa identidade torna-se construção de uma sensação de permanência e singularidade. Então, ela vai se tornar uma coisa permanente. Aquela sua essência se torna uma identidade sua, que se torna um quê? Uma construção da sensação de permanência e da singularidade. Você sabe quem é você. Foi por isso que eu escutei uma EQM aí, né? A mulher, ela tinha saído do corpo. Aí o cidadão, né, que estava entrevistando ela, perguntou: você, quando estava lá, você percebia que era você mesmo? Ela assim, eu disse, eu percebia que eu era eu. Eu percebia. Mas eu percebia também que eu fazia parte daquelas coisas lá que acontecia lá. Ela fazia parte, mas ela, o que diferenciava dela era o quê? Era a essência dela. Era o que ela estava percebendo, que ela era ela. Ela era ela mesma. Era diferente lá, ela tinha singularidade. Entende? Então, mesmo você fora do corpo, mesmo você não tendo corpo, mesmo você não tendo aparência, você se tornar uma bola de luz. Você ali, a sua consciência vai estar naquela bola de luz, as pessoas vão saber que é você. Por causa da sua essência, da sua identidade, a sua singularidade. Entendeu, pessoal? Então, essa EQM eu vi que a pessoa era uma bola de luz e ela via outras bolas de luz, outras pessoas. Mas ela não se via. Ela não se via como bola de luz. Entende, pessoal? Ela não se via como bola de luz, ela se via como uma pessoa que tem um corpo, uma pessoa comum. Mas ela estava em uma dimensão aí, que ela sofreu a EQM, e a consciência dela foi com a dimensão que lá ela só via, ela via as pessoas, era bola de luz. Mas ela conversava com aquela bola de luz. Entende, pessoal? Rapaz, a gente não sabe quem é a gente. Essa é a verdade, pessoal. É a verdade verdadeira. A gente não sabe quem é a gente. Entende? Então ela via que conversava com essa bola de luz, mas ela se percebia como uma pessoa. Ela tinha singularidade. O que fazia ela ter essa singularidade? Era a essência dela, que é a identidade dela, né? É o que ele fala aqui. Aí ele fala mais, né? Mas o que sustenta essa sensação de permanência na nossa constituição física e no nosso traço psicológico é a nossa essência. Entende? Por mais que você mude traço, mude a personalidade, então, ele está falando o quê? A constituição física, que constitui o quê? Traços psicológicos, que são a personalidade, né? Mas é a nossa essência, é o que é constante e o que permanece na pessoa. Então, ela permanece. Você pode colocar qual máscara for aí, entende? A gente coloca várias máscaras aqui nessa sociedade. Você pode colocar qual máscara for, mas você, a sua essência permanece. Então, é essa consciência, é essa essência, essa identidade, é que Deus está falando com essa pessoa. Não é com a máscara, com o que você criou aqui, né, nessa realidade. Entende? E você tem que se desvencilhar dessa máscara para se aproximar dessa essência, para você transmitir essa sua verdadeira essência. Porque essa verdadeira essência é o verdadeiro seu eu, que é o Deus interior que está dentro de você.
E quando você transmite isso, as pessoas vão sentir isso. Entende? É o que eu faço o máximo aqui no meu vídeo. Sabe? Que as pessoas sintam como é que se diz? Essa minha essência, essa verdadeira, né? E pessoas já sentiram isso, já falaram, nossa, eu sinto que ele está falando verdadeiramente da alma dele. Nossa, teve uma pessoa que falou assim, que disse que sentiu a verdade que era da minha alma mesmo. Eu vi aí um comentário falando isso, né? A pessoa falando isso. Então, eu estou transmitindo, é por isso que eu não estou colocando máscara aqui. Eu estou querendo passar a minha essência mesmo, entende? E às vezes essa minha essência é manifestada aí com, com a essência que é o meu mentor, aparece aqui de vez em quando. Como a irmã viu, que ela viu que era a minha personalidade aqui como Samuel, ela conhece a minha personalidade. Quando ela viu que ela percebeu que alguns vídeos meus, ela não via a minha personalidade. Ela via outra essência. Entende? Então ela perguntou, eu senti, irmão, que não era você mais falando. Até a sua voz mudou, coisa... Eu não sei o que aconteceu, ela falando. Né? Então, é isso que eu quero passar, a minha essência aqui. Entende? Porque esses assuntos aqui, pessoal, é de psicologia, de espiritualidade. Eu estou pegando e vou colocar também a visão da Bíblia em cima disso. São coisas que já existem. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Por isso, as características de nossos traços psicológicos são a base para essa sensação de permanência. Nosso pensamento muda, mas a forma de sentir e vivenciar o mundo varia de um momento ao momento. Entendeu? Então, ele está falando aqui o quê? Que a base psicológica são a base para essa sensação da permanência da essência, né? Nosso pensamento muda. Então, a gente pode mudar o pensamento. Mudar a forma de sentir. Mas a forma, ele de mudar o pensamento, mas a forma de sentir. Porque é por isso que eu estou falando, pessoal. Você tem que sentir. Porque quem sente é a sua consciência. É a sua verdadeira essência. Entende? Ele diz assim, mas a forma de sentir e vivenciar o mundo varia no momento a momento. Entende? Não somos as mesmas há 5 anos e há 20 anos. O desenvolvimento cognitivo e afetivo flutua de uma fase da vida para outra. A gente pode mudar de fase de vida, né? Quando eu tinha 5 anos, não é como hoje que a minha personalidade não é como eu tinha 5 anos, já mudou. Mas a minha essência não muda, ela está lá invariável, entendeu? Portanto, nossa percepção de permanência, ele fala, né? Não vem de experiência direta de nossos traços psicológicos. Então, ele fala que a nossa percepção, a sua percepção da sua consciência de permanência não vem de experiência diferente do nosso traço psicológico. É por isso que eu estou falando. Se acontece alguma coisa com a sua personalidade, você sofreu um trauma, a sua consciência ela não vai mudar por causa daquilo. Entende? Você está sofrendo, está passando aquilo para a sua consciência, porque você está pensando que você é aquele corpo,
é aquela vida. Você está pensando isso. É por isso que você tem que se desvencilhar de que você é o corpo, você é a consciência, para você ter outra percepção de experiência. Você vai ter outra visão do mundo. Entende? Por mais que você passou dificuldade aqui nessa realidade, você vai ter outra percepção. A sua consciência, ele diz assim, portanto, nossa percepção de permanência não vem de experiência direta dos nossos traços psicológicos. Então, não vem da nossa personalidade. Entendeu? Aí ele fala o quê? Então, se tudo muda, mente, corpo, então, de onde vem a sensação de permanência? Da nossa essência e da convicção de que não mudamos e dos viés de confirmação que nos leva a buscar informação que confirma tal concepção. Essa crença é aquela que parece permanecer imutável, mas não porque essência seja assim. Essa imutabilidade que associamos à identidade no dia a segurança de ser alguém, nos diz essa identidade, essa imutabilidade, associamos à identidade que nos dá a segurança de ser alguém. Entende, pessoal? Por mais que você mude aqui de personagem, você tenha, mas a sua essência ela não muda, porque essa que vai dar a diferença, vai dar aquela imutabilidade. Ele fala imutabilidade, né? É o que? Uma coisa que não muda, que vai se tornar você ser alguém. Então a essência ela está sempre levando você, ela está sempre imutável para que você seja alguém. Seja alguém aonde? Tanto aqui nessa realidade como em outras realidades. Entende? Porque você vai ser, a sua essência, sua consciência vai ser tanto aqui nessa realidade como em outra realidade. É isso que ele está falando, pessoal. Por isso que ele diz assim, então se tudo mudar, mente e corpo, porque a gente muda o pensamento, né? A gente muda o pensamento, o corpo da gente muda. Por exemplo, eu quando era mais jovem, eu tinha um corpo mais magrinho, 5, 17 anos eu tinha. Agora meu corpo mudou, eu sou um pouco mais cheinho. Entende? Então, tá havendo mudança. E sua consciência está percebendo essa mudança. Mas ele diz, ele fala, então, de onde vem a sensação de permanência? De onde você sabe, por mais que você mude o corpo, que você é essa pessoa. Ele diz, é da nossa essência, que é a nossa identidade da consciência. A essência é a identidade da consciência. E da convicção de que mudamos dos viés da confirmação que nos leva a buscar informações que confirma tal percepção. Essa crença é que aquela parece permanecer imutável, mas não porque a essência seja assim. Essa imutabilidade que se associa à identidade nos dá a segurança de ser alguém. Entende? Então, ele está falando aqui, pessoal, veja bem, ele está falando aqui que essa imutabilidade que associamos à identidade, porque a imutabilidade da essência está associada à identidade da consciência. Então, que nos dá segurança de ser alguém em qualquer lugar do universo. Entendeu, pessoal?
Aí ele diz, por isso viemos ao mundo predefinido por uma essência que determina quem somos para o resto da nossa vida. Então, essa sua essência aí, ela veio pré-definida, né? Ele fala pré-definido, né? Pré-definido por uma essência que determina que somos para o resto da nossa vida. Essa busca pela essência também está relacionada à ideia de encontrarmos um propósito de vida mais significativo e satisfatório que esteja aliado com os valores e crenças pessoais. Ao conectar com a sua essência, podemos encontrar a direção certa da nossa vida. Entendeu, pessoal, o que ele está falando? Então, é por isso que a gente tem que se conectar com esse eu interior, que é a nossa essência, que é o Deus interior que está na gente. Então, quando você se conectar, ele fala aqui, buscamos pela essência também está relacionada à ideia de encontrar um propósito de vida. Então, você está sem propósito de vida, você quer encontrar seu propósito de vida, você tem que buscar isso na sua essência. Você tem que se livrar das máscaras. Você tem que se livrar do ego que foi colocado aqui, que está enganando você a se conectar com a sua própria essência. Por quê? Porque ele diz assim, a ideia de encontrar um propósito de vida mais significativo e satisfatório que esteja aliado com os valores, então, os valores que a crença pessoais e conecte com a sua essência. Então, pessoal, essa conexão com a essência e os valores as crenças e os valores da pessoa é que vem dessa essência. Entende? Então, quando você se conecta a isso, é por isso que eu estou falando. Pessoal, você fala em conectar com a espiritualidade, mas como eu faço em conectar com a espiritualidade? Só você sabe. Só você sabe a sua essência. Você tem a chave de entrar lá e se conectar com essa essência. É por isso que não pode formalizar a religião, coisa a religião, por causa disso. Porque a religião formaliza isso e não entende que cada pessoa tem valores, crenças diferentes. Entende? E que a conexão é com ela. É por isso que quando você está em um grupo religioso, você está seguindo lá doutrina, coisa, e às vezes que até não está de acordo com os valores da sua essência. Você está longe. É por isso que você não se conecta com a sua essência. Entende, pessoal? É isso. Essas religiões servem para isso, para afastar você da sua essência. É por isso que a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, é você tem a chave, você sabe como se conectar. Você vai encontrar ali o quê? Está aliado a seus valores e crenças pessoais, então, pessoais, e conectar com a sua essência. Então, é você que tem a chave. Podemos encontrar a direção certa para a nossa vida e tornar nossa escolha mais consciente e estar aliado com aquilo que é mais importante para nós. Então, você vai estar aliado com aquilo que é de acordo para você. Porque cada uma pessoa aqui tem a sua expressão que veio colocar aqui nessa realidade. Mas só que a Matrix criou aí o grupo religioso que tirou essa conexão sua de você expressar aquilo que você é. E aí tem pessoas o quê? Caindo no vazio existencial, tem pessoas caindo em depressão,
Tem pessoas porque ela está longe da essência dela. E quando você fica longe da sua essência, você sofre essas coisas. Entendeu, pessoal? Entendeu como é importante a gente se voltar para a nossa essência? Porque faz parte da conexão espiritual. Ele diz aqui, ó, buscar pela essência também, ele diz também, quando você busca a sua essência, está relacionada à ideia de encontrar um propósito de vida. Então, quando a pessoa cai no vazio existencial, cai em depressão, ele, como é que se diz? Está sem significado para a vida dele. E aonde ele vai encontrar isso? Ele vai encontrar em grupo religioso? Ele vai encontrar aí fora? Não vai. Se a essência dele está dentro dele, está lá na consciência dele, que é a identidade, está em ele se conectar. Ele diz assim, ó, mais significativo e satisfatório, que esteja aliado com os valores e crenças pessoais. Ao conectar-se, aí, ó, então você tem que se conectar com a sua essência, você tirar as máscaras, você ser aquela essência, ser aquele valor. Você vai poder encontrar a direção. Então você vai encontrar a direção, pessoal. Você está aí sem direção, sem rumo, você está querendo sair dessa coisa aí? Você tem a chave. Não é nenhum grupo, não é nada. É você mesmo que vai se conectar com a sua essência. Você vai buscar aquilo a qual a sua essência lhe dá prazer no seu dia a dia. Entendeu, pessoal? É isso que você vai fazer. Aí ele diz, podemos encontrar direção para a nossa vida e tornarmos nossa escolha mais consciente. Você vai estar consciente. Faz parte do despertar da consciência. E está aliado com aquilo que é mais importante para nós. Então, o mais importante é você conhecer a sua essência e se conectar a ela. Para você exalar essa essência. Essência é aquilo, por isso que diz que o perfume, né, tem essência. Então, você não é o vaso que coloca o perfume. Você é a essência, que as pessoas sentem a essência. Entende? Isso que é você. Entendeu, pessoal? Aí é por isso que eu faço a pergunta, né? Você não é o vaso. É por isso que essência vem de... Por isso que coloca lá qual é a essência do perfume. Ele diz qual é o verdadeiro aroma que aquele perfume está passando. Ele não está interessado no vaso. O vaso pode ser até bonitinho, né? Tudo. Ele está interessado na essência, se agrada a ele. Entende, pessoal? Então, a gente é assim também. A gente essa essência é o que está na nossa consciência, o que reflete verdadeiramente a nossa identidade. E aí você vai encontrar isso agora em grupos aí. Vai encontrar não sei o quê. Você entende? Você pode encontrar essas coisas de acordo com o que faz parte da sua essência. Então vai ter um grupo ali que você, de acordo, você concorda com aquilo. Aquilo não está mexendo na sua essência, então você está aderindo àquele grupo. Mas não depende de grupo, depende de você adentrar as suas crenças, valores e se conectar com esses valores. Você exalar essa sua essência de dentro, porque a essência está dentro, né? Então ela tem que exalar. Não você colocar uma máscara aqui e você não passar verdadeiramente a sua essência.
E tem pessoas assim, que não estão passando a sua verdadeira essência. Estão passando máscara. Máscaras e máscara que adquiriu aqui nessa realidade. Entendeu, pessoal? Então é por isso que ele fala encontrar a direção certa para a nossa vida e tornar nossa escolha mais conscientes e estar aliado com aquilo que é mais importante para ela. Então, uma coisa importante para a pessoa é a pessoa conhecer a essência dela e se conectar, entende? E esse trabalho é interior, não é um trabalho exterior. Entende? Não é um trabalho. Porque você vai ter que exalar a sua essência. Quando você exala a sua essência, as pessoas vão ver que aquela essência é boa. Dizer, nossa, como essa pessoa... Então você está sentindo. E às vezes isso acontece, pessoas que são reprimidas de colocar a essência dela, né? Ela passa isso através de música. Os músicos aí, algumas músicas, ali está a essência dele. Ele está passando a essência naquela música, porque às vezes ele foi reprimido. Ele não passou, então, às vezes, através da música, ele está passando aquela essência dele. Através da poesia, da escrita, entende? Então, todas essas coisas, as pessoas estão passando a sua essência. Porque ela criou a máscara e ela sabe que ela não é aquela máscara. Ela está reprimida, então ela passa uma essência dela diferente. Por isso que você vai, nossa, aquele músico, ele passa aquela música assim, e mais às vezes o comportamento dele tá tão diferente. Por quê? Ele está com outra personalidade, mas a essência dele está mostrando outra. Entende, pessoal? Entende como é bom a gente saber diferenciar isso? Eu tenho que vir explicar isso, porque eu tenho visto aí muitos, até psicólogos, gente, até pessoas que têm instrução, não sabem diferenciar essas coisas. Porque está atrelado às coisas terrenas, achando que a mente, a consciência só funciona no corpo. Não teve experiência ainda espiritual, né? Essas pessoas aí estão falando aí nas redes sociais, em um bocado de TV aí, estão falando aí um bocado, e eu estou falando, está falando errado. Entende, pessoal? O que é a sua essência? A sua essência é a sua identidade da personalidade, é aquilo que não muda. Por mais que você cria a personalidade aqui, que faz parte do ego da pessoa, a pessoa constrói a personalidade dela, a essência dela não muda. Entende? Aí é por isso que eu faço a pergunta: será que nos conhecemos verdadeiramente? Hein, pessoal? Aí eu vou lá para a Bíblia, né? Será que a Bíblia fala sobre essa essência que a gente tem da nossa consciência? Será que Jesus falou? Será que a Bíblia comenta sobre essas coisas? Aí eu fui aqui em Salmo, né? Salmo 119, 160. 160. A própria essência de tua palavra é a verdade. Todo os teus justos, a tua palavra é a verdade. Todo o teu justo estatuto permanecerão para sempre. Então, pessoal, a essência de Deus, qual é? É a palavra que é a verdade. Você entende que até o próprio Deus tem essência? Então, é por isso que quando Cristo estava falando assim, em verdade vos digo, porque ali estava saindo a essência de Deus.
Então, você quer ter a essência de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. Não tem outra coisa. É porque ele diz, a própria essência de tua palavra é a verdade. Não tem para correr, pessoal. Você vai ter a mesma, porque a gente é Deus também. A gente vai ter a mesma verdade da gente quando a gente escuta a palavra. É por isso que quando alguns irmãos que escutam eu falando da Bíblia aqui, nossa, irmão, quando você falou a Bíblia assim, me tocou lá no fundo do coração. É o quê? Sou eu? Não, é a espiritualidade. Por quê? Porque a própria essência, a própria palavra que eu estou falando é de Deus. Então a palavra de Deus é a essência dele, é a verdade de Deus. Então Deus entra por a gente pelo quê? Pelos ouvidos, pelo ouvir a palavra. Então a gente se enche da essência de Deus, como a gente está ouvindo. Então, pessoal, não existe isso de você quer ser de Deus e não, como é que se diz? Não falar da palavra de Deus, não falar das coisas da espiritualidade, não quer ouvir. Então, é por isso que diz, por isso que o próprio Cristo falou, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, porque ele quer se alimentar daquela essência. Então, por isso que ele falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Porque, pessoal, se você é de Deus, verdadeiramente de Deus, você vai querer se encher da essência de Deus. E aonde é que você se enche da essência de Deus? É você chega lá na igreja e abre assim a torneira para encher da essência de Deus? É assim, é? Não, pessoal, você vai se encher da essência de Deus é quando você ouve a verdadeira palavra, a verdade da palavra ali. Então, o que? A essência. Foi por isso que eu falei aqui que o que interessa para a gente é a essência da verdade. Então, a própria verdade tem uma essência. É isso que interessa para a gente. Você viu que eu já tenho falado aqui em vários outros vídeos, o que interessa para a gente é a essência da palavra, não é a palavra em si. Aí é como alguns outros evangélicos aí. Não, eu coloquei lá a palavra alma gêmea, não tem na Bíblia. Eu coloquei lá, como é que se diz, inconsciente coletivo, não tem na Bíblia. Não é isso. Você tem que buscar a própria, ele diz, a própria essência da tua palavra é a verdade. Então, na palavra de Deus ali tem uma essência. Tem a essência de Deus. É por isso que quando você ouve aquela essência, você é conectado com a espiritualidade. Você se enche de Deus. Entende? Não é como... Por isso que muitas vezes a gente estuda aí a palavra, estuda a Bíblia, mas por que ele não está com a essência de Deus? Ele não se enche da essência. Entende? Porque ele tem que tirar a essência que há por detrás da palavra. A palavra ali está passando a essência. Entende, pessoal? Essa aqui é para você perceber porque eu estou falando o que interessa para a gente, a essência. Ele fala aqui em Salmo 119, 160. A própria essência da tua palavra. Então, a palavra que Deus está falando tem uma essência. É a verdade. E a gente precisa se encher dessa verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Por que vai permanecer? Porque vai estar dentro de você. Essa essência da verdade está dentro de você. E você tem que se conectar. Entende agora, pessoal? Entende? Você precisa da essência. Não é... Por isso que o que interessa para a gente aqui, que é espiritualista, a espiritualidade está querendo se conectar com a espiritualidade,
é a essência da palavra. Por isso que eu misturo aqui tudo, mas eu busco a essência. O que significa aquela palavra? Eu coloco o que significa e vou buscar o profundo significado daquela palavra para poder depois conectar com a palavra de Deus. E aí vai ver que tem conexão. É por isso que os irmãos têm percebido. Ele tem percebido, poxa, como é que você encaixa assim aquele conceito na palavra de Deus e encaixou certinho? Porque eu não peguei, eu só peguei o nome lá, o conceito, mas eu peguei a essência. Eu passei para você a essência e depois passei a essência da palavra da Bíblia e encaixei. Entende? Entende agora, irmão? É isso que a gente tem que fazer. Aí o que é que ele fala mais aqui, a Bíblia, né? Sobre a essência. Romanos 8, 29. Pois aquele que antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, pessoal, ele diz aqui, pois aquele que antemão conheceu, então Deus conheceu a gente. Conheceu qual? Conheceu a nossa consciência, a nossa essência. Também, ele diz também, esse próprio Deus também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Quem é o filho dele, pessoal? Quem é o filho de Deus aí que a gente conhece? Então a gente vai ter que ter a mesma essência. É por isso que eu falei no outro vídeo aí que eu gravei, que eu falei assim, Jesus falando lá, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são um ramo. Aquele que permanece em mim dará o mesmo fruto. Então, ele vai ter a mesma essência. Entende, pessoal? Entende que a Bíblia é espiritual. Se você não for espiritual, você não vai entender a Bíblia. Você não vai. E tem muitas pessoas que não entendem. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Que a gente vai refletir a imagem do filho dele e a essência também. Vamos ter a essência do filho dele. A fim, ele diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, vai ter vários irmãos com essa essência, com a mesma imagem de Cristo. E vai ser até diferente de diferenciar um do outro, mas vai ter diferença. Porque a pessoa tem a essência dela, que vai diferenciar, mas ela vai ser diferenciada da... Como é que se diz? Pela sua própria identidade. Mas ela vai refletir a imagem do filho. Foi por isso que quando os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo, que ele ia passando por cidade em cidade, as pessoas via Cristo nele. Eu estou vendo o Cristo nas pessoas. E por isso que eles foram chamados cristãos, porque estava vendo a imagem de Cristo nos apóstolos. Você entende agora? Você entende? Então, essa essência, a gente vai transmitir também a essência de Cristo, a imagem de Cristo, porque a gente vai ser o filho, vai ser filho de Deus, irmão de Cristo, que a gente vai, a fim de ele ser o primogênito. Então, Cristo é o primeiro filho de Deus. E a gente também vai ser filho de Deus. Se a gente se conectar com essa essência, com essa espiritualidade, para transmitir a imagem do Filho de Deus e a essência do Filho. Por isso que a gente tem que se conectar com Jesus, com Cristo. É por isso que teve um falando bobagem aí, que Cristo não existiu. Se Cristo não existiu, então não tem espiritualidade.
Então, para que você está falando de espiritualidade? Entende? Não entende a situação que acontece com o que é espiritualidade? As pessoas não entendem, está falando um monte de bobagem aí nas redes sociais, pessoal. Porque não entende a Bíblia. A Bíblia, eu falei que disse, não é um entendimento. Se você não tem a direção da espiritualidade, você não vai se perder. É por isso que Cristo lá diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, as varas, né? Aquele que permanece na videira, esse dá fruto. Mas se não permanece na videira, é o quê? É cortado e lançado. Lançado fora. Você não vai dar fruto da essência de Cristo, da imagem de Cristo. Você não vai dar. Entende? E é o que está acontecendo com muitos grupos religiosos. Muitos já estão sem a essência da verdade. Está sem essência. Está lá, fazendo seus rituais, lendo a Bíblia, outros fazendo as suas coisas lá, mas não tem mais essência. Não tem a direção. Não está conectado com a espiritualidade, com a videira verdadeira. Entende agora, irmão? Entende agora? Agora, o que é que fala aqui? É João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Tem que balançar a roseira. Os espíritos ficam agoniados quando fala da palavra de Deus. Então, é o balançar da roseira. Entende? Os espíritos ficam lá se comovendo, quer quebrar, quer falar alto, sabe? Mas é isso. Porque quem crê em mim, o Jesus falando, né? Como diz a Escritura. Então, a Escritura está dizendo: fluirão rio de águas vivas do seu interior. Então, vai fluir da onde, pessoal? A essência vai sair da onde? A essência vem do seu interior. Então você tem que exalar esse bom perfume, o perfume de Cristo por aí. Entende? Que vai sair como águas vivas, né? E ele estava se referindo ao Espírito, aí ó, 39, né? Que mais tarde receberia aquele que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, Jesus estava falando ali do Espírito que os apóstolos iam receber. E aquele que ia crer nele vai receber, como diz a Escritura, vai receber esse Espírito que vai, a conexão com a espiritualidade que vai fazer com que você tenha essa essência. Entende, pessoal? Entende agora do que é a essência, a sua essência que você tem que se conectar, tem que transmitir nessa realidade? Então, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre o que estão sendo salvo e o que está se perecendo. Pessoal, você vê, pessoal, olha o versículo que eu achei. É o apóstolo Paulo falando, né? Entende, pessoal? Então, ele sabe, o apóstolo Paulo sabia que a gente tinha que estar conectado a Cristo, à essência. Ele sabia disso. E ele estava falando para quê? Para Coríntios, né? 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Ele disse, mas graças a Deus, apóstolo Paulo fala, né? Que sempre nos conduz
Então, a espiritualidade está conduzindo ele, né? Vitoriosamente em Cristo, né? E por nosso intermédio, então, por nosso intermédio, por meio da gente, é o que ele fala, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, pessoal, estamos exalando uma fragrância do conhecimento da verdade. Então, Deus, através de Cristo, que a gente está conectado intermédio, né? Exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele aí fala, por quê? Porque para Deus somos aroma de Cristo. Então, o quê? Somos a fragrância, somos a essência de Cristo. Aroma é essência, né? É essência somos a essência de Cristo entre os que estão sendo salvos. Então, entre a salvação para a consciência daqueles que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Entende, pessoal? Então, qual é a essência que a gente tem quando a gente se conecta com a nossa própria essência? É com o nosso próprio Deus. Você vai se conectar com a essência que há o Cristo dentro de você. Que, por intermédio desse Cristo, Deus vai exalar a fragrância do conhecimento. Então, o conhecimento vai vir intuição, vai vir tudo. Você vai exalar a fragrância desse conhecimento. E por quê? Porque ele disse assim, porque para Deus somos o quê? Aroma. Aroma é o quê? Fragrância, né? Fragrância, essência, né? Qual a essência desse perfume? Aí é o aroma tal, né? Então, somos aroma de Cristo. Temos que exalar a essência de Cristo. Porque ele é o primogênito entre o Filho de Deus. Por isso que a gente tem que chegar na vibração que Cristo chegou. Entende, pessoal? É isso que é bem claro, né? Agora que eu expliquei. Mas essas coisas tem muitos espiritualistas que não estão entendendo. E tem os evangélicos que não estão entendendo mais ainda. Mas tem um bocado aí de sabichão, né? Que é o ego dele. Esses líderes é o ego dele enganando essas pessoas. E eles não estão conectados com Cristo, está fora da videira, não vai exalar a fragrância de Cristo, não vai ser o aroma de Cristo. Entende? Tá fora da fragrância. Então, por quê? Aí não vai ter o que o Salmo 119 fala lá, e 160, 119 e 160. A própria essência de tua palavra é a verdade. Então, a gente tem que pegar a essência. Por quê? Porque a palavra de Deus é o Cristo encarnado, né? A gente tem que exalar esse perfume. A gente tem que pegar a essência. E na palavra que Cristo fala, tem essência. É por isso que nos eleva. É por isso que a nossa consciência expande quando a gente está lendo a palavra de Cristo. A gente não pode. Não existe espiritualidade sem a conexão com o Filho de Deus. Não existe isso. Isso aí é coisa de pensamento de outra pessoa. Não existe. Você, para expressar verdadeiramente a essência, a verdadeira espiritualidade de Deus, você tem que estar conectado com a videira. Não existe isso. Dizer que não precisa se conectar. Não, o que é isso? Entende? Então, e todos têm esse Deus interno. Esse Cristo está aí, que precisa se conectar.
Não é como a igreja evangélica está falando. Vem aqui, aceite a Jesus Cristo. Vem. Não, não é isso. A sua essência, ela já tem a essência de Deus e de Cristo. Quando você se conecta com ela, você tira as máscaras, você mostra a essência, pronto, você está conectado com a Espírito. E aí você vai entender tudo que eu estou falando, vai entender tudo. Vai entender as escrituras, o que Cristo estava falando ali. Entende? Graças a Deus, pessoal. Esse é o vídeo aqui que eu vou deixar aí para vocês, né? Hoje é o que? Sábado, né? Graças a Deus, mais um sábado. Não foi fácil, hein? Você vê, mas a espiritualidade está nos ajudando, pessoal. Para que a gente entenda, a essência é o quê? É a sua identidade, que é divina, que está dentro de você, está aí na sua consciência. E que você tem que se conectar com essa essência. Quando você se conectar com essa sua essência, você vai exalar essa essência de Cristo e de Deus. Entende? Você vai começar a entender a Bíblia, você vai começar a entender as coisas espirituais, seu chakra vai abrir, sua intuição você vai receber. Entende? Então vai acontecer tudo isso. Tá entendendo? Então, graças a Deus, mais um vídeo aqui para vocês aí. E vamos continuar conectado, buscando a nossa conexão com a espiritualidade. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Graças a Deus.